Mateus capítulo 11, o versículo 2 ao 5, lemos o seguinte: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os mudos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre dúvidas, que nós começamos 2 semanas atrás, e hoje nós vamos falar sobre dúvidas e as circunstâncias. Dúvidas e as circunstâncias. Nas semanas passadas nós temos falado sobre essa questão de dúvida e nós vimos a respeito de Tomé, Jeremias, Elias, Pedro e, por último, Adão e Eva. Hoje nós vamos falar sobre um outro servo de Deus, um dos mais importantes servos de Deus. Nós vamos falar sobre João Batista. Olha você o que Jesus falou a respeito de João o Batista. Em Mateus 11, nós lemos Mateus 11, 2 a 5, mas no mesmo capítulo, no versículo 9, Jesus fala assim: Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Então aqui Jesus está falando a respeito de João. Ele falou que João, além de ser um profeta, ele é muito mais que um profeta. No versículo seguinte, no versículo 10 de Mateus 11, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que reparará diante de ti o teu caminho. Isso aqui é uma profecia que Deus enviaria um anjo. Você fala: pastor, mas João Batista era um anjo, tinha as asinhas, a harpa, aquela coisa toda. Gente, anjo na Bíblia é a tradução da palavra grega angelos, que significa mensageiro. Inclusive, se você ler lá no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, vai falar sobre aos anjos da igreja, falando aos pastores. Ou seja, eu sou um anjo. Tá? Para quem não sabe, fica fazendo. Quem fala, nunca vi um anjo. Já vi um anjo sim, eu sou um anjo. O que é um anjo? É um mensageiro. Então, João Batista, ele era um profeta, mais do que um profeta, era um anjo, um mensageiro de Deus, que veio preparar o caminho para a vinda de Cristo, para a vinda do Messias. E no versículo seguinte, Mateus 11, versículo 11, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Então, olha o calibre do homem. Não há homem maior nascido de mulher, ou seja, não tem ninguém maior do que João. De todos os profetas, de todos os servos, de todos os reis, de todo mundo que se lê na Bíblia, o maior de todos eles, segundo as palavras de Jesus Cristo, é João Batista. Profeta, mais do que o profeta, um anjo, o maior nascido dentre as mulheres. Então, até mesmo João Batista, o maior dos nascidos da mulher, teve dúvidas. Gente, se até João Batista, sendo tudo isso, com esse calibre todo, se ele teve dúvida, então, como eu venho dizendo nas últimas semanas, nós estamos em boa companhia. Tá? Então, não é para a gente sentir inferior, sentir mal, por ter dúvidas. Os melhores servos de Deus têm dúvidas. Tá? Então, dúvida é algo que pertence à nossa realidade. A questão não é ter dúvida, mas o que nós fazemos com essa dúvida. Em todo caso, o que foi que levou então esse grande homem de Deus a ter estas dúvidas? O mesmo que o levou também nos levará. O que causou dúvida em João pode sim vir a causar dúvida em nossos corações. Então vamos ver aqui e vamos nos precaver, vamos nos vigiar, vamos guardar, para que a gente também não se encontre nas mesmas circunstâncias e que nós venhamos também a ter dúvidas. Olha comigo no versículo que nós lemos, versículo 2 e 3 de Mateus 11. E o tema, como eu falei, é dúvidas e circunstâncias. Nesse caso aqui, estamos falando sobre circunstâncias ruins, circunstâncias negativas, circunstâncias que nós não queremos. No caso de João, diz assim o versículo 2, E João, ouvindo no cárcere
Então João estava preso, estava no cárcere. Falar dos feitos de Jesus, enviou seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Veja que isso é impressionante, gente. Olha o que as circunstâncias podem levar alguém a fazer. Aqui temos João, o mesmo João Batista que disse em João 1,29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sobre quem? Sobre Cristo. Jesus veio a ele estava no Jordão batizando, pregando, preparando o caminho para Jesus. E quando Jesus apareceu, ele apontou para ele, frente todo mundo e falou: está vendo aquele ali? Aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 3, versículo 30, ele disse: é necessário que ele, Cristo, que ele cresça e que eu diminua. Ele veio preparar o caminho. João tinha um grande ministério, as pessoas saíam das cidades e iam para o meio do deserto, literalmente no meio do deserto. Ele vivia no meio do deserto, bebia água do Jordão, o alimento dele era mel silvestre e gafanhotos. Por quê, pastor? Ele era vegano, é? Não, gente, ele habitava sozinho no meio do deserto. Não tinha supermercado, não tinha restaurante, não tinha iFood, Uber Eats, não tinha nada disso. Ou ele comia o que tinha no deserto, ou ele não comia. Mas as pessoas iam em multidões, até os fariseus iam ouvir o que ele estava falando. Os guardas, os soldados iam ver, todo mundo ia ver João e eram batizados por ele. Então, esse João falou: eu preciso diminuir, eu vim preparar o caminho, eu preparei, agora que ele veio, ele cresce e eu vou diminuir. O meu ministério vai diminuir, porque o dele vai crescer. E Mateus 3, versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo. Isso aqui é falando sobre João. Eles vinham ao batismo de João. Tá? Deixa eu abrir uma aspas aqui rapidinho. O batismo de João não era o batismo do crente. Não é o batismo que nós temos aqui na igreja, o batismo da pessoa que é salva, que ela é batizada como um símbolo, se identificando com a morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. Tá? O batismo de João não tem nada a ver com o evangelho. João não pregava o evangelho. Quero que você me mostre uma vez na Bíblia onde tem João pregando o evangelho. João veio apontar, preparar para o Messias. João não pregou o evangelho. Tanto que, se você ler lá no final do livro de Atos, o apóstolo Paulo encontrou uns discípulos de João que nem salvos eram. João perguntou: vocês são batizados? Ele falou: com o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Vocês são batizados? Não, nós nem sabemos que tinha o Espírito Santo. Então como é que tu é salvo? Aí Paulo pregou para eles, eles foram salvos e foram batizados nas águas, o batismo de crente, que nós fazemos até hoje. Mas o batismo de João era outro batismo, não era o batismo que nós batizamos. Tá? Fecha parênteses, só para a gente explicar aqui. Então, e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, veja só, os saduceus e os fariseus vinham. Quem eram os saduceus e os fariseus? Eram os doutores, os líderes religiosos da época. E ele apontou para ele e falou: seu bando de víbora, seu bando de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha que situação ele se colocava. Ele estava ali afrontando, encarando os líderes religiosos da época, gente. Olha a coragem, a audácia, a segurança que ele tinha. Agora note, tudo isso que nós lemos, ele estava no auge do seu ministério, ele estava no deserto, é verdade, mas ele estava no auge do seu ministério, ele estava, as pessoas vinham a ele, até os inimigos vinham a ele, os saduceus, os fariseus, que não concordavam muito com ele, mas ele estava em circunstâncias boas. Ele estava sendo usado por Deus, ele estava em liberdade. Aí nós lemos: e João, ouvindo no cárcere, mudou bastante. Agora ele está preso. Agora ele está na cadeia. Não sabe se vai sair. E por que está na cadeia? Porque ele foi para o governador e falou: você está casado com a esposa do seu irmão. Não é tua esposa. Você está errado. O governador fez o quê? Prende. Você sabe a história. Pouco tempo depois, ele foi morto, foi executado, foi degolado.
Mas veja a audácia, a segurança que João tinha. Agora, uma vez que ele está preso, a coisa muda. Esse era o João, cheio do Espírito Santo, que mesmo no ventre de Isabel, reconheceu o seu primo no ventre de Maria. E quando Maria foi visitar Isabel, ela falou assim, o neném chutou? Quando você se aproximou? Você está grávida? Talvez não foi essa conversa exatamente, mas o episódio foi esse. João ainda no ventre saudou o Cristo que ele veio preparar. Ele era primo de Jesus. Então, esse João, o primeiro que saudou o Cristo, agora, de sua coragem e audácia, está bem diferente. Marcos 6,17. Porquanto mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo, maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Pois é. Mas aqui agora, preso, desencorajado, no fundo do poço, ele tem dúvidas. No fundo do poço, tudo parece pior. No fundo do poço, tudo parece mais escuro. No fundo do poço, nada é muito claro. Quando estamos em circunstâncias ruins, as dúvidas vão surgir. Não interessa se é problema financeiro, as dúvidas vão surgir. Não interessa se é problema de saúde, as dúvidas vão surgir. E junto com as dúvidas, como nós temos visto, vão surgir as tentações, porque o diabo adora dúvida. Porque na dúvida ele semeia a tentação. Então, se a gente quer fugir da tentação, e devemos também ter cuidado para nos precavermos da dúvida. Quando a circunstância, seja ela qual for. Quando no casamento, o relacionamento está indo ruim, primeira dúvida, eu casei com a pessoa certa? Bom, se é certo ou errado, tarde demais, está casado. Mas vem a dúvida. Quando vem o problema financeiro, rapaz, será que eu dei uma oferta muito grande na igreja? Não, você não deu uma oferta muito grande na igreja. O seu problema financeiro não é porque você está dando para Deus, é provavelmente ao contrário. Provavelmente ao contrário. Saúde, qualquer área. Quando a circunstância fica ruim em qualquer área, as dúvidas vão vir. Eu lembro, anos atrás, até uma pessoa que a irmã Dulce trouxe para a igreja, muito tempo atrás. Ela falou, pastor, desde que eu entrei nessa igreja aqui, as coisas ficaram pior para mim. Aí eu não sei se eu fico nessa igreja ou não. Eu falei irmã, ela foi salva, eu até acho que eu batizei ela, não lembro, mas eu falei, irmã, isso é o diabo tentando desencorajar você. O diabo sabe que não pode tirar a sua salvação, mas ele pode desencorajar para deixar você infrutífero e tirar você da casa de Deus. Lute, persista. Mas não, quando veio os problemas, ela ficou na dúvida, e nessa dúvida ela achou que foi porque ela estava aqui que ela estava tendo os problemas. Faz sentido? Não, mas no fundo do poço, tudo fica escuro, confuso, nada fica claro. João foi assim, o grande João Batista, tendo dúvidas. Nós vimos antes também, Tomé, um apóstolo que conviveu com Cristo, andou com ele, viveu com ele 3 anos e meio, viu os milagres, viu as obras, dúvidas. Nós vimos Jeremias, o grande Jeremias, profeta Jeremias, dúvidas. Elias, aquele campeonato que choveu fogo do céu, aquela coisa toda, teve dúvidas. Pedro, o grande apóstolo Pedro, dúvidas. Adão e Eva que andavam com Deus, que falavam com Deus cara a cara, dúvidas. Quem semeia dúvidas é o diabo. E quando nós estamos em circunstâncias negativas, fica mais fácil surgirem, brotarem, crescerem essas dúvidas. Lembre disso. No fundo do poço, seja lá qual for o seu poço, no fundo do poço, as coisas vão parecer pior do que são. Aqui no caso de João, elas eram realmente, não podia ficar muito pior, porque pouco tempo depois, ele veio a ser executado. Aí você fala, foi terrível, ele foi executado. Foi terrível, ele morreu e foi para o céu. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu amanhã? Pois é, somos todos hipócritas. Então não quer ir para o céu, ninguém está com pressa, né? Pois bem, deveríamos viver com um pé lá, um olho lá, um ouvido lá e uma mão lá. Mas assim, cuidado com circunstâncias ruins.
Olha em Mateus 11, versículo 2. Não só surgem dúvidas quando as circunstâncias são ruins, mas quando as circunstâncias não são compreendidas. Quando as circunstâncias, a gente não entende o porquê aquilo está acontecendo. Tá? Muitas vezes dá para a gente entender o que está acontecendo. Está acontecendo isso porque eu fiz aquela bobagem lá, realmente é diferente. Aí não surge dúvida, porque nós sabemos que é resultado do que nós plantamos. O problema, como no caso de João, é quando acontece coisa ruim, a gente não entende por quê. Olha o versículo 2. E João, ouvindo o cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Quando a gente não entende o que está acontecendo, aí fica pior ainda. Sofrer com entendimento é ruim, mas sofrer sem entendimento do porquê é pior ainda. Porque surgem dúvidas e vem a pergunta, por que isso está acontecendo? Ali estava João na prisão e João só ouvia umas conversas. Que conversa? Versículo 2. E João ouvindo, versículo 2 ainda, e João ouvindo do cárcere falar dos feitos de Jesus, que feitos são esses? Bom, Jesus falou no versículo 5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Estes eram os sinais aos judeus de que Jesus era de fato o Cristo, o Messias. O Messias viria fazendo justamente estas coisas. Ele vinha anunciar o evangelho para os pobres. Não era algo só para elite, não, era para todo mundo. Os cegos, os surdos, os mortos, os coxos, todo mundo era curado, levantado. Mas aí, João, ouvindo esses rumores, estranhou aquilo tudo. Não fazia muito sentido na cabeça dele. Afinal de contas, esse não era o Cristo que ele havia anunciado, aquele Cristo severo, aquele Messias severo. Por exemplo, Mateus 3, versículo 11, João Batista falou o seguinte, e eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só recapitular, João Batista não pregava o evangelho. Não é que ele é contra o evangelho, mas o ministério dele não era de evangelizar, de pregar, anunciar o evangelho, anunciar a vinda do Salvador, a vinda do Messias. E quando fala aqui que Jesus Cristo, aquele que ia vir após ele, batizará com o Espírito Santo, está falando sobre salvação. E o batismo com fogo é o quê? É o inferno, gente. Ele veio dizer assim, ó, seu bando de judeu, é o seguinte, o Messias vem aí, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, quem decide é você. Se você crê no Messias, se você crê no Evangelho e você for salvo, você vai batizar com o Espírito Santo. Pastor, o que é ser batizado com o Espírito Santo? É você ser salvo. Você é salvo. E o fogo? O fogo é quando você não é salvo. Aí é o quê? Aí é inferno. Aí veja como é triste e cômico quando tem muito crente, muita igreja dizendo, eu quero o batismo no Espírito e de fogo. Não, você não quer o batismo de fogo, gente. Vou dar um exemplo. Quando a gente batiza aqui na água, a gente não coloca a pessoa dentro da água. Jesus vai batizar com fogo, ele vai colocar você dentro do fogo. Ah, não, pastor, isso daí está falando lá em Atos capítulo 2, onde aquele fogo foi... Gente, aquilo não é batismo. Era uma chama de fogo em cima da cabeça do pessoal. Aquilo não é batismo. Quando eu batizei você, por acaso, eu peguei um pouquinho de água e fiquei segurando em cima da sua cabeça? Não, eu fiz o quê? Eu afundei você na água. Quando nós somos salvos, nós somos colocados no Espírito Santo, nós somos salvos. Esse batismo aqui, em Mateus 3,11, é Jesus trazendo julgamento de perdição para o judeu que não o recebe como sendo o Messias. Aí é triste ver o povo, eu quero batismo de fogo. Oh, eu não sei se rio ou se choro. Mas aqui Jesus está João está falando sobre Jesus. Ele é mais poderoso do que mim. E ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou vai salvar, ou vai condenar.
Não que Jesus condena ninguém, mas se você não receber como Salvador, judeu ou gentil, você vai para o inferno. Tanto o judeu quanto o gentil. Você não é batizado por isso, se não é salvo por Cristo, então é batismo de fogo. No versículo seguinte, Mateus 3,12, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Pronto, fogo que nunca se apagará. Qual o contexto de fogo no versículo 11? O versículo seguinte, o 12, está explicando, aquele fogo é um fogo que nunca se apaga. Você quer ser batizado num fogo que nunca se apaga? Tem muito irmãozinho, pseudo-irmão, mas tem pessoas que frequentam igrejas pentecostais carismáticas que querem o batismo com fogo que nunca se apaga. É mesmo? Você quer realmente o batismo com fogo que nunca se apaga? Só para esclarecer, e note, para esclarecer mais ainda, que o batismo com o Espírito Santo e com fogo se refere a inferno e salvação, olha o que fala, acabei de ler. Limpará a sua eira, recolherá no celeiro o teu trigo. Que celeiro? Lembra a parábola do joio? Que ele vai recolher o trigo e o joio, no fim dos tempos, separar um do outro. Pois é, então aqui o celeiro dele está falando sobre o céu. Então, aquele que é salvo está sendo aqui ilustrado como trigo que ele vai colher e colocar no celeiro, ele vai colher, ele vai para o céu, vai ficar seguro. Agora, quem não é salvo, vai para o batismo com fogo, que ele vai batizar, é o quê? É o fogo que nunca se apaga. Tá? Então, esse era o Jesus que João pregava. Ele vai vir, vai batizar com fogo, ele vai queimar com fogo que não se apaga, ele vai... Esse era o Jesus que ele esperava. Ele já veio, mas eu só escuto falar que ele está alimentando os famintos, dando visão aos cegos, os coxos estão andando, os mortos estão ressuscitando, os leprosos estão sendo limpos. Cadê o fogo? Cadê o machado? Cadê o julgamento? Então ele não entendeu, ele falou, calma aí. Ele vai vir para estabelecer o seu reino. Ele vai vir como rei, ele vai vir para dominar, ele vai derrotar os romanos, vai tirar esses corruptos, pecadores. Esse Herodes, por exemplo, que está aí, que me mandou me prender, ele está errado, eu estou certo, mas eu estou preso. Jesus vai vir, ele vai reinar, ele vai iniciar o seu reinado. E aqui estou eu, o profeta, aqui estou eu, o primo do rei. O que o primo do rei está fazendo na cadeia injustamente? O que eu estou fazendo aqui? Aí ele pergunta, discípulos, pergunta para ele se tem outro, ou é ele mesmo? Começou a surgir dúvidas, porque ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele, como até os seus discípulos, achavam que Jesus ia vir, e várias vezes os apóstolos perguntavam, Senhor, quando vai vir o teu reino? Senhor, não se esqueça, quando vai o teu reino, eu quero sentar à sua direita e meu irmão à tua esquerda. Eles achavam que Jesus ia vir estabelecer o seu reino ali, agora. Ele não veio. Entenda isso. O judeu, ele estava aqui no Velho Testamento, ele só enxergava a vinda de Cristo como rei. O que ele não percebia é que entre aqui e aqui havia um vale, profeticamente falando, que eles não entendiam. Por isso que eles não viam essa época da igreja em que vivemos. Estamos vivendo aqui os últimos tempos dessa época que começou com a vinda de Cristo. Eles veem, Cristo vai vir e vai reinar. Não, Cristo vai vir, vai morrer, vai ressuscitar, haverá a época da igreja, aí ele vai voltar para reinar quando? 7 anos depois do arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer qualquer hora. Mas eles não viam isso, eles achavam que... Aí sim, quando Jesus vier 7 anos depois do arrebatamento, ele vai vir com nós somos salvos, como arrebatados, vamos voltar com ele. Aí sim ele vai destruir os exércitos da terra, ele vai destruir as forças do anticristo, ele vai então ser entronizado, empossado como rei do mundo durante 1000 anos. Aí a terra haverá justiça, paz, prosperidade, vai ser uma maravilha. Pronto. O judeu não só via, Jesus vai vir e vai estabelecer seu reino. Então João não entendia que havia a época que nós estamos vivendo. Então ele estava preso, dizendo, peraí, eu fiquei no deserto um tempão, eu pregando, anunciando, comendo gafanhoto, comendo mel. Eu disse umas verdades que precisavam ser ditas para Herodes, ele me prendeu, eu estou aqui,
Jesus já veio, cadê o reino? Cadê o rei? Ô primo, cadê o rei primo? Cadê o reino? O maior nascido das mulheres, um anjo do Senhor, um profeta, mais do que um profeta. E eu estou aqui preso. E o rei está lá fora fazendo o quê? Ele não entendia. Ele não compreendia, como muitos judeus não compreendiam. Quando Cristo foi crucificado, os líderes religiosos disseram, se você é o Cristo, desça daí. Como é que você vai reinar se você está aí numa cruz morrendo? Tu já foi preso, está cravado aí, tu está morrendo aí, cara. Se você realmente for quem você diz que você vai reinar. Se for reinar, desça daí. Eles não entendiam que havia esse espaço. Como João não entendia. E por ele não entender o porquê que aquilo estava acontecendo, surgiram o quê? Dúvidas. Então entenda, quando nós temos dúvidas, é porque tem situação, circunstância ruim, e porque nós não entendemos o porquê aquilo está acontecendo. Por que isso comigo? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu estou com essa doença? Por que a minha esposa me deixou? Por que o meu filho fez isso? Por que aconteceu isso comigo? Por que pegou fogo na minha... Por que? Aí vem dúvidas. Aí o diabo vem e fala, é porque Deus não lhe ama. É que Deus está nem aí para você. Deus não existe, meu filho, é acaso. Acontece com um, acontece com o outro, tudo por acaso, Deus não existe Deus. Isso é sorte, é azar. Aí vem as dúvidas. Quando você fala com alguém que fala, eu era de igreja, eu saí, pode ver, aconteceu alguma coisa na vida deles. Alguma coisa ruim que eles não entenderam o que aconteceu. Aí houve dúvidas. Por que eu não passei nesse concurso? Por que eu não passei não sei o que mais? Por que eu não... Pois é. Circunstâncias negativas, não entender o porquê de aquilo estar acontecendo, resultou em João falando, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Não é triste essa pergunta? Era o primo. Ainda no ventre ele reconheceu quem era ali. Ele passou anos anunciando no deserto. Ele ouviu sinais que acompanhariam a vinda do Cristo. E ele pergunta, é você mesmo? Ou eu me enganei? Eu estou esperando outra pessoa. Muito triste. Note que Jesus não falou, que absurdo. Como que João ousa mandar alguém perguntar para mim se eu sou o Cristo? Logo você, João, meu primo João, você que me anunciou, João. Não. Não. Foi depois disso que Jesus falou, veja a sequência. De mulher, não tem homem maior. Ele é um profeta mais do que um profeta. Pois é. Cristo não o repreendeu por ter dúvidas. Mas nas dúvidas de João, João nunca deixou de fazer a coisa certa. E aí que está a questão. Mesmo na dúvida, ele não falou, seu guarda, vai chamar Herodes. Herodes, eu pensei bem no caso. Eu acho que você pode sim casar, possuir a esposa do seu irmão. Afinal de contas, ele não desfez, ele não voltou atrás. Foi o seguinte, Herodes, se você me soltar, eu vou dizer para todo mundo que foi um grande engano meu, eu me equivoquei e... Por que você acha que Herodes prendeu João? E não mandou matar ele logo? Tanto que ele não queria matar. Foi por causa da outra que exigiu, disse para a filha dele para fazer o pedido. Eu acho que Herodes estava achando que, bom, se eu prender ele, quem sabe ele volta atrás, quem sabe ele vem ao público e para de me condenar e até me inocenta. João não fez isso. Mas ele não foi repreendido por ter dúvidas. Então, sejamos atentos quando as coisas não estão indo bem, ou até indo mal mesmo. E quando nós não entendemos o porquê que as coisas não estão indo bem, ou tão bem quanto achamos. É bom ser bem honesto e franco
ao analisar a situação. Eu não sei por que está tudo dando errado para a minha vida. Está lendo a Bíblia? Não. Está orando? Não. Está sendo fiel aos cultos? Não. Está testemunhando para Deus? Não. Está dando bom testemunho? Não. Está dizimando? Não. Ofertando? Não. Está vivendo igual ao mundo? Estou. Aí você não sabe por que está indo as coisas erradas na sua vida? Não faz ideia, não estou dizendo vocês aqui, que ninguém é assim, aqui é claro, mas... Então, vamos ser francos, gente. Muitas vezes as coisas não estão indo muito bem por nossa própria culpa. Tomou decisão errada? Tomei. Fez escolhas bobas? Fiz. Então analise bem. Agora, mesmo quando nós somos os responsáveis pelos nossos problemas, mesmo assim nós temos tendência de começar a ter dúvidas. Mas, vamos ser francos e honestos, para ver se a gente não é a causa do problema. Tá? Mais uma vez, João não estava preso porque ele fez algo de errado. Pelo contrário, ele estava preso porque fez algo de certo contra uma pessoa muito errada e injusta que mandou o prender. Para encerrar hoje, a gente viu então que as dúvidas surgem quando as circunstâncias são negativas. Nós vimos que quando as circunstâncias são negativas e a gente não entende o porquê, aí surge mais dúvida ainda. Mas no frigir dos ovos, o que fazer na dúvida? Tudo bem, pastor? Problemas? Não entender? Ok. E aí, o que eu faço agora? Bom, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Não veio sobre vós tentação senão humana. Essa palavra humana quer dizer do tipo humano. Todo mundo tem dúvida. Nós já vimos aqui a lista: Pedro, Adão, Eva, Jeremias, Elias, Tomé, João Batista. É do ser humano ter dúvida. Então, quando você tem dúvida, e junto da dúvida sempre vem a tentação, entenda, não tentação que não seja humana. Ou seja, todo mundo tem dúvida. É algo normal. Não é errado, não é pecado ter dúvida. Pelo contrário, eu até argumentaria que existe o lado positivo da dúvida. Como assim, pastor? Bom, ao ter dúvidas, por exemplo, sobre a salvação, o que alguém faz? Ela vai buscar se assegurar. Se a pessoa tem dúvida da salvação, ela vai fazer uma de duas coisas. Ela vai tentar se assegurar de que já é de fato salva, ou ela vai buscar a salvação. Triste é aquela pessoa que está nem aí, ó. Eu não tenho dúvida da minha salvação, porque eu acho que nem tem salvação, não tem céu, não tem inferno, não tem Deus, não tem nada. Pronto, então, eu não tenho dúvida alguma. Vai morrer, vai para o inferno do mesmo jeito, com ou sem dúvida, não interessa. Então, quando alguém fica pensando, rapaz, eu não sei se eu sou salvo, estou duvidando da minha salvação. Não é necessariamente ruim, por quê? Porque então você fala, peraí, como é que alguém é salvo? Por que eu acho que eu sou salvo? Por que eu tenho dúvida? Sou salvo? Em que eu confiei? Não, eu sou salvo porque eu confiei que eu ia sempre fazer a coisa certa, eu ia sempre ir para a igreja, eu ia perseverar até o fim. Aí por isso eu sei que eu sou salvo. Mas será que é isso mesmo? Olha como é boa essa dúvida. Porque ao buscar na Bíblia, ou falar com alguém que sabe do Evangelho, você vai logo perceber que o que você estava confiando para a salvação não vai te salvar. Então, o fato que alguém teve dúvida e duvidou foi uma coisa boa. Ou a pessoa vai duvidar e vai buscar falar com alguém, falar com o pastor, falar com alguém experiente. Alguém vem para mim e fala, pastor, eu estou tendo dúvida sobre a minha salvação. Ok, senta aí, vamos conversar. Você foi salvo? Tem um dia, se lembra, talvez você não lembre a hora, o dia, mas você lembra? Naquele momento que você ouviu o evangelho, você entendeu que você é um pecador? Sim. E não há nada que você possa fazer para você ser salvo? Entendi. Que todo homem peca contra Deus, muito pouco, mais ou menos. Todo mundo peca. Então você entendeu que você era condenado perante Deus. Não é que você ia ser, você já estava. Foi. E você entendeu que só o que Jesus Cristo fez na cruz pode pagar o seu pecado? Que ele morreu, ele pagou o preço de uma vida perfeita, uma vida 100% justa, sem ter nenhum pecado.
E que Jesus apenas tinha essa vida, e ele deu a vida na cruz para pagar o seu pecado. Sim, seria isso também. E você então confiou. Você confiou, colocou sua confiança. Gente, não é levantar uma mão, fazer uma oração, vir para frente, nada. É você confiar. Eu conheço pessoas que levantaram a mão, oraram, choraram até, mas não foram salvos. Porque a confiança não é o que você faz, é você colocar confiança. A oração que a gente faz é simplesmente um símbolo, é um ato, é uma homologação do que você já crê. Mas o que salva é você confiar, você crer. Você fez isso? Fiz. Então você é salvo. Ah, mas é porque eu pequei. Sim, mas salvação não quer dizer que você vai parar de pecar. Você está entendendo como dúvida é bom? Se a pessoa tem dúvida, ela vai buscar se assegurar se de fato ela é ou se ela precisa ser salva. A mesma coisa em outra área. Pastor, eu tomei uma decisão, será que eu fiz a coisa certa? Mais uma vez, a gente pode voltar, reaver os passos, analisar a luz da Bíblia e ver se aquela decisão foi certa ou foi errada. E se foi errada, a gente vê o que pode fazer. Tá? Agora, eu disse isso quando eu falei sobre o curso de casamento, até o curso sobre casais. A única coisa que você não pode voltar atrás é o seu casamento. Então pense bem. Olha, pastor, casei com a pessoa errada. Bom, se foi, se não foi, agora é ela. Deus honrou a sua escolha. Então, pense bem antes de casar. Casou, é aquela pessoa. Agora é aquela pessoa certa. Pode ser a pessoa errada certa, mas aquela é a pessoa. Mas, pastor, será que eu fiz certo fazendo isso, fazendo aquilo? A gente faz a mesma coisa, a gente volta atrás, a gente reexamina a sua decisão, à luz da Bíblia, e a gente vê. Pastor, eu fiz isso, eu tomei esse emprego. Muito bem. É onde esse emprego? Ah, eu trabalho num bar. Já começou errado. E lá para cá, eu tenho perdido muito culto, eu mal estou lendo minha Bíblia, eu mal venho para a igreja, eu perco muito culto, eu me sinto distante de Deus. Está com dúvida se foi uma boa escolha esse emprego? Vamos reaver. Obviamente não foi uma escolha muito sábia. Aí você pode pedir as contas. Ai, mas eu preciso de emprego. Deus pode lhe dar emprego. Sabe que ele deu emprego para trabalhar num bar? Não é você que eu estou falando, mas sabe que ele dá uma má escolha? É o diabo que traz uma tentação. E você estava naquela tentação, estava na dúvida. Rapaz, emprego num bar, será que é de Deus? Não, não é de Deus. Se for uma coisa errada, pecaminosa, não é de Deus. Mas fica a dúvida, pastor, mas eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho emprego, eu tenho família, eu não tenho emprego. Olha as dúvidas. Aí você acaba sucumbindo e pegando, por exemplo, o emprego num bar. O emprego num bar é fácil de resolver. Você vai lá, pede as contas, sai, acabou. Pronto. Simples. E confia em Deus. Confesse a Deus. Deus, eu fiz uma burrada, fiz um erro, eu duvidei da sua providência, eu fiz essa escolha, eu estou saindo, agora estou voltando. Deus, por favor, abre uma porta de emprego para mim. Pronto. Os que esperam no Senhor correrão, voarão com asas como águia. Pronto, confia em Deus, gente. Dúvidas, mas é na dúvida que a gente faz bobagem, é na dúvida que a gente faz besteira. Então vamos ter muito cuidado com isso. Mas quando a gente tem dúvida, esse é o lado bom. Pode nos levar a revisitar, a reanalisar o que foi que a gente fez. E a gente pode ou confirmar não foi a coisa certa, ou não foi a coisa errada. E não quer dizer que... Quer dizer, tem que ver, cada caso é um caso, circunstância é circunstância. Mas uma dessas duas coisas vai acontecer. Você vai analisar a situação. Triste aquela pessoa no erro, errado, e não duvida nem desconfia de nada. Vai persistir e continuar naquele mesmo caminho, apesar de tudo, sem ter dúvida alguma. Não, o caminho é esse. Sabe quem fez isso? Jonas. Deus falou, Jonas, vai para Nínive. Vou muito. Eu vou para lá. Vou para Jopa, pegar um barco para o canto mais longe que tem. Será que foi uma boa escolha? Não, não foi uma boa escolha. Lá no meio do mar começou tempestade. E ele lá foi dormir. Não vou, não quero saber, não vou. Eu não tenho dúvida que eu estou fazendo a coisa certa.
Lá em Nínive é um bando de pagão, são inimigos de Israel. Eu quero que eles se acabem. Meu Deus falou, vai destruir, destrua, acabe logo, Deus. Eu não tenho dúvida alguma. Eu morro, mas não vou para Nínive. Aí Deus falou, ok, vamos ver. O dorminhoco, está vendo que o navio vai afundar? Ore seu Deus. Vou não, eu sou um profeta de Deus. E isso que está acontecendo é por causa de mim, que estou desobedecendo. Se você me jogar na água agora, para a tempestade. É mesmo? É. Splash. Pronto, acabou a tempestade, os marinheiros foram na dele, e ele virou lanche de baleia. Você leia lá em Jonas, ele morreu, gente. Jonas morreu. Não, pastor, não morreu não, porque ele foi para Nínive. E desde quando Deus não pode ressuscitar alguém, gente? Leia em Jonas, ele morreu. Ele falou, eu entrei nas entranhas do inferno. Ele morreu. Deus o ressuscitou, mandou peixe na praia. É até cômico, né? E aí, Jonas, tu falou que não ia morto. Jonas, vai para Nínive. Ok. Não espere chegar a tal ponto para se questionar e ter dúvidas saudáveis. Gente, Jonas não tinha dúvida nenhuma. Ele falou, eu vou para lá e não quero saber. Ele acabou morrendo. Deus o ressuscitou e ele acabou indo para Nínive. Mas mesmo em Nínive, ele ficou chateado. Se ler a história, ele ficou com um bicão lá. Porque agora o povo se converteu, você não vai mais destruir. Gente, isso é um profeta de Deus, hein? Enfim, isso já é outra conversa para outro dia. Tá? Então, se está em dúvida, torne a sua dúvida numa bênção. Revisite, reavalie, reanalise, francamente, honestamente. E tome as devidas providências, que são frutos de dúvidas. Então, dúvida nem sempre é uma coisa ruim, dúvida não é pecado. Dúvida é uma condição presente no ser humano. Mas devemos reagir corretamente quando elas acontecem.